Expedito, tudo bom, Expedito? Juliana, isso, né? Boa noite, Juliana, Landinha. Então, vamos continuar com o tema perdão. E ainda tem muita coisa para falar de perdão, né? Por quê? Porque a gente às vezes esquece muito dele, né? Deixamos de lado, fingimos que não necessitamos perdoar ninguém, que não precisamos do perdão de ninguém. Equívoco nosso, todos nós, porque precisamos perdoar e pedir perdão, para que a vida fique melhor. Então, vamos relembrar, antes de começarmos o trabalho de hoje, né? Vamos relembrar rapidamente o que nós falamos na live anterior. Nós falamos, lembram, do agir e do reagir. Os dois significam ação. Não precisa ser exatamente uma ação física. Pode ser um pensamento, né? O pensamento é uma ação e como existem reações dentro do nosso pensamento. E precisamos sempre, tanto a ação visível como aquela interna, precisamos sempre ter o equilíbrio para não gerar inimizades. Precisamos cuidar, então, dos nossos pensamentos também, da forma como analisamos as situações aqui dentro, nessa caixinha aqui interior, nossos julgamentos, nossas condenações, porque normalmente estamos agindo e reagindo também aqui dentro. Nós agimos e reagimos. Olha que coisa. E aí ficamos amargos. Por quê? Porque eu elaborei uma ideia, reajo em cima dessa ideia, se ela não é boa, terrível, né? E começo a guerrear contra alguém que sequer sabe que eu estou guerreando. Então temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Na live anterior, nós falamos da necessidade de buscar o melhor entendimento. Sempre, sempre o conhecimento é que nos leva adiante. É difícil você modificar se você não tem uma base, não tem um estudo, um conhecimento, uma linha de ação. Então precisamos deixar de lado os comportamentos inadequados. Tem que ir deixando para trás. Isso é modificar-se. A gente fala tanto de reforma íntima dentro da doutrina. A reforma íntima é isso. Jogarmos fora aquilo que não está bom e colocarmos no lugar coisas melhores. Esse é o objetivo. E precisamos colocar, portanto, dentro de nós, sempre ensinamentos edificantes. Vamos lembrar que nós contamos uma historinha da Sara, uma senhora que cuidava de cabras, e que Jesus pergunta para ela, porque ela falou que era muito difícil colocar um ensinamento novo aqui, porque é tão complicado, nós carregamos tantos problemas, tanta mágoa, tanta dor, tanta ira muitas vezes, e Jesus pergunta a ela o que ela faz.
E ela diz que cuidava das cabras e que o leite ela colocava na ânfora, né, no jarro, só que precisava lavar bem o jarro para que o leite, ao ser depositado, não se perdesse, não azedasse. E aí Jesus, isso mesmo. Então, um bom ensinamento, quando colocamos dentro de nós, se a gente continuar com a sujeira que está aqui dentro, esse conhecimento novo se mistura com o velho e, de repente, continua uma porcaria, né? Então, nós precisamos modificar por dentro, para que, ao receber um entendimento novo, um ensinamento novo, o entendimento seja cada vez melhor. E aí Jesus diz, né, faz a comparação nessa historinha com Sara, uma comparação tão bonita. Ele diz que uma gota de orvalho, quando cai numa pétala de um lírio, ele é um diamante. Mas a mesma gota de orvalho, com a mesma pureza e com a mesma beleza, se cai no chão poeirento, é gota lamacenta. Então depende de onde ele cai, né? Por quê? Porque a gota de orvalho é igual. Entretanto, onde cair, aí é a diferença. Se cai no local que aproveita, maravilhoso. Se não cai no local que aproveita, a gente acaba se perdendo. Nós falamos também a semana passada sobre as mágoas, ódios, ressentimentos, da falta do perdão, que gera sofrimentos em nós e no outro também, né? Inclusive até doenças. Nós chegamos a comentar sobre várias doenças derivadas da nossa forma de agir, aquilo que está aqui por dentro, toda essa coisa ruim que nós ainda carregamos, tá? Contamos uma historinha, o problema da mais difícil solução, que era? Os 3 irmãos, cada um carregando consigo um presente para um príncipe. Um deles levava um vaso, outro levava um animalzinho e o outro levava um bolo. Os 3 perderam no meio do caminho essa carga que eles levavam e não chegaram até o príncipe para ofertar esses presentes. Por quê? Porque aquele que carregava o vaso estava mais de olho naquele que carregava o animal, que por sua vez estava mais de olho naquele que carregava o bolo. E de repente aquela confusão, cada um querendo intervir na caminhada do outro, tudo se perdeu. Então, problema de mais difícil solução é a questão do intrometer-se na vida do outro. E é isso que gera confusão. Eu quero ver o que o outro faz, quero policiar o outro, quero ver, o outro está errado, o outro isso, o outro aquilo. Então, nós temos que olhar para nós e ver o que é que está falhando em nós, em primeiro lugar. Mas, vamos seguindo em frente. Então, a questão é que dificilmente nós perdoamos. Por que perdoamos? Vamos ver, falando nisso, né, a respeito disso, vê se isso não acontece, comigo acontece, com vocês, aí cada um avalia, né? Exigimos demais do outro. E estamos exigindo aquilo que às vezes ele nem tem condição de oferecer. Ele ainda está aprendendo, está na mesma caminhada que nós. E exigimos. E somos intolerantes, cobradores terríveis do outro. E aí, as historinhas sempre são importantes porque a gente grava a historinha e associa essa historinha àquilo que acontece conosco em assuntos muito mais graves. Então, essa questão de cobrar demais do outro, vamos ver uma historinha que ela é interessante, né? Diz que um açougueiro, ele estava com o açougue aberto, mas já chegava o finalzinho do expediente. E de repente, ele ia baixar a porta do açougue, entra um cachorro dentro do açougue. E o cachorro trazia, pendurado no focinho, uma sacola. E o açougueiro estranhou. Puxa, um cachorro entrando aqui no açougue, trazendo uma sacolinha no focinho. Foi até o cachorro, tirou a sacolinha e lá dentro tinha uma anotaçãozinha, um bilhetinho. Açougueiro, por gentileza, me separe 1 quilo de contrafilé, 1 quilo de salsicha, 1 quilo de linguiça. O dinheiro está aqui dentro da sacolinha.
pode fazer o troco, coloque na sacolinha e pendure no focinho do cachorro. O açougueiro achou estranho. Meu Deus, o cachorro vai levar carne pendurada no focinho? Ele vai comer a carne. O cachorro não consegue discernir nada. Bom, tudo bem, o dinheiro estava ali, ele separou a mercadoria, botou dentro da sacolinha, fez o troco, pendurou no focinho do cachorro. E o cachorro saiu do açougue. Como o açougueiro já ia fechar a porta, encerrou o expediente, ele rapidamente baixa a porta e decide seguir o cachorro. Ele ficou impressionado com o cachorro. E aí diz que o cachorro descia uma rua e o açougueiro vinha atrás. O cachorro virava a rua, o açougueiro virava atrás. Virava outra rua, o açougueiro atrás. O cachorro para no ponto do ônibus. E o açougueiro parou. O cachorro ficou olhando os ônibus que passavam. Quando passou um determinado ônibus, o cachorro levantou a patinha e pediu para o ônibus parar. O açougueiro espantado, né? Que cachorro é esse? O ônibus parou, o cachorro subiu, o açougueiro subiu atrás. O cachorro, com o dinheiro que estava no focinho, chamou o cobrador cobrou, passou a roleta e o açougueiro atrás, impressionado, fascinado com aquele cachorro. Que cachorro impressionante! Nunca vi coisa igual. E aí o ônibus seguiu, até o momento em que o cachorro levantou-se, com a patinha apertou o botão para que o motorista parasse o ônibus. O açougueiro impressionado. Parou o ônibus, cachorro desceu, açougueiro acompanhando. Virou uma rua, virou outra, até que chega diante de um portão. Ao chegar no portão, o cachorro levanta, com a patinha abre a travinha do portão, entra, encosta o portão, fecha a travinha, o açougueiro impressionado. O cachorro vai até a porta de entrada da casa. Para um pouquinho, parece que pensou um pouco, de repente ele vai para um lado, onde tinha uma janela, com a patinha ele dá 3 batidas no vidro. Meu Deus, que cachorro é esse? E o cachorro volta para frente da porta de entrada. Sai o dono do cachorro. Abre a porta, pega o cachorro pelo pescoço e começa a espancar o cachorro. E o açougueiro não entendeu. Meu Deus! E espancava o cachorro, espancava. O açougueiro corre para proteger, para salvar o cachorro. Meu amigo, não faça isso, esse cachorro é fantástico. Não é não, dizia o dono do cachorro. Não, eu acompanhei, é impressionante esse cachorro, que maravilha. Não, esse cachorro não é nada não. Não, eu vi, eu acompanhei, que coisa maravilhosa. E aí o dono fala, maravilhoso esse cachorro? Você acha que ele é maravilhoso? Só essa semana já é a 3ª vez que ele esquece de levar a chave. Espancar o cachorro porque esqueceu de levar a chave. Olha que cachorro! Esqueceu de levar a chave. E nós? Fazemos isso com os outros? Os outros estão fazendo o melhor que podem. Os outros estão se esforçando. E de repente você cobra aquela pessoa com tanta boa vontade, com tanta disposição, com tanto amor naquilo que faz, com tanto companheirismo, mas você não admite que ele esqueça a chave. E nós? Será que não esquecemos a chave de vez em quando? Com certeza, né? Então, quando observamos, né? Tudo que o outro faz tem problemas. Tudo que o outro faz tem problema, lógico. Ele fez isso, foi para me atingir. Ele fez aquilo, poderia ter feito melhor. Né? Isso não acontece com vocês, graças a Deus. Ele fez alguma coisa, é relaxado. Esse aí é relaxado. Não tem interesse. Olha, ele fez aquilo porque não gosta de mim. Olha quanto lixo. Ação e reação dentro de nós. Da pior qualidade. Da pior qualidade. E aí sofremos, né? E aí eu ainda penso assim. Eu não. Tudo que eu faço é o melhor. Porque sou eu, né?
Mostro todo o meu interesse em tudo aquilo que eu executo. Não fujo das minhas responsabilidades, não. Procuro fazer tudo certo. Olha, e quando erro, alguém é o culpado. Não sou eu. E aí procuro o culpado. Como ser feliz? Como ser feliz dessa forma? Como não gerar inimizades agindo dessa forma? Estamos gerando inimizades toda hora, a todo instante. Daí a necessidade de pararmos, de avaliarmos como que está eu comigo mesmo. Como que é a minha forma de pensar, de analisar as coisas? Como que é a forma de julgar as coisas? E como é a forma de condenar os outros? Queremos ser felizes? Dá para ser. Mas dessa forma não. Dessa forma não vamos ser felizes nunca. Jamais. Vamos lembrar? Mahatma Gandhi, aquele grande líder, disse, olha o que ele disse: o fraco, a pessoa fraca, jamais perdoa. A pessoa fraca jamais perdoa. Ela não tem capacidade, não tem entendimento, não tem equilíbrio, não tem paz, não tem vontade, não tem amor. Ela é fraca, jamais perdoa. E Gandhi disse: o perdão é uma das características de quem é forte. Quem é forte? Perdoa. Forte. Forte em termos de compreensão, busca do entendimento, de um equilíbrio, de compreender o outro. Esse perdoa. Então, quando eu não perdoo, é porque eu não entendo nada disso. E nem me interesso, muitas vezes, em entender. E interessante é que, aos olhos do mundo aí fora, do mundo, muitas vezes é mal interpretado aquele que perdoa. É tido muitas vezes como covarde. O fulano fez isso, ele perdoa. É um covarde. Queriam o quê? Que ele reagisse na mesma moeda? Dente por dente, olho por olho. Nós estamos no século XXI. Isso aí é no século XVI antes de Cristo. Dente por dente, olho por olho. E vamos pensar também numa coisa. Quando falamos de perdão, muitas vezes a gente diz: isso é coisa de igreja. A igreja que, perdoa. Então quando eu vou na igreja eu perdoo. Saio da igreja não perdoo mais nada. Então é coisa de igreja. Ela que fica falando que tem que perdoar. Sabia que o perdão tem um efeito prático na nossa vida? Não estou falando de religião mais, hein? Um efeito prático na nossa vida. Sabe por quê? Porque o perdão liberta. O perdão liberta. Tira as amarras. O perdão suaviza a nossa própria caminhada. Evita dores, sofrimentos, evita doenças. E eu não perdoo. Então, tem que sofrer, né? Olha, falando de Gandhi, vamos lembrar que um dia, perguntaram a Gandhi se ele havia perdoado todas as ofensas feitas pelos inimigos da Índia. Eram os ingleses, que dominavam aquela região. Gandhi, você perdoou as ofensas, a opressão, tudo isso que os ingleses fizeram? Sabe o que ele respondeu? Ele diz que não perdoou. Não, porque ninguém havia ofendido a ele. Por isso, ele não precisava perdoar ninguém. Por que não ofendeu? Porque ele compreendeu. Quando eu compreendo a pequenez do outro, não tem por que eu me ofender. Quando entendo que o outro ainda não tem a bagagem para fazer o melhor, eu tenho que entender que ele está aprendendo. Está numa fase de aprendizado. E às vezes estou cobrando dele tudo aquilo que ele ainda não aprendeu, que ainda não entendeu. E que aí ele vai errar, fazer de forma errada. Algumas lives anteriores, nós dissemos o que é o erro. O erro é a experiência que ainda não deu certo. Um dia dará.
Mas se eu não aprendi, tudo que vai acontecer comigo nessa caminhada é errar. Só que no momento em que eu aprendi, não devo voltar a errar, não. Naquele ponto, não. Vou errar em outro. Naquele, lição aprendida, página virada. Não faz mais sentido. Quando falamos de não compreender o outro, não entender a pequenez do outro, não entender a dificuldade do outro, é bom a gente sempre associar com coisas que são bem visíveis no dia a dia. Por exemplo, aquele pai, aquela mãe, que tem aquela criancinha pequena que começou na escola, primeiro dia de aula. E aí ela chega toda feliz, já falamos isso aqui em alguma live. Ela chega toda feliz, a criança, e diz para o pai e para a mãe: olha, primeiro dia de aula, eu aprendi a fazer a letrinha A. Ai, que beleza, filho. Me faz aí. E a criancinha, primeiro dia de aula, ela faz a bolinha e o rabichinho puxa para cima. Você espanca o seu filho? Ele fez errado. Ele fez o O e não o A. Você espanca teu filho? Por que não espanca? Ele está começando. É o primeiro dia de aula. Olha, ele vai aprender. No dia seguinte, filho, como que é o A? É a bolinha e puxa para baixo. Beleza, aprendeu. Me faz agora o R. Pai, eu ainda não sei. Vai aprender. Só que quando olhamos o outro, não está escancarado aquilo que ele carrega dentro de si. Nós não sabemos qual é a bagagem dele, espiritual, emocional, uma série de coisas. Só que eu quero que ele faça o A com a perninha para baixo. Mas ele não aprendeu ainda. E eu espanco, né? Então fica difícil. Se a gente não procurar compreender o outro, fica muito complicado, né? Então, por outro lado, como é que fica aquele que está condenando sempre? Porque eu falei que o perdão liberta. E aquele que condena sempre? Aquele que está sempre de olho no outro? Essa pessoa sofre. Mas ele diz que o outro errou. Mas é ele que sofre. Porque o outro, por não compreender ainda a sua bagagem, está na caminhada, ainda está um degrauzinho abaixo. Ele está caminhando, assoviando e não está nem aí. Não sabe, não percebeu. Mas você sofre. Você adoece. Você tem uma vida amarga. Por quê? Porque tal de condenar, de julgar, e tudo isso nos aprisiona. É uma bagagem. Eu quero que o outro sofra. Entretanto, quem carrega um entulho do ódio sou eu. Quem sofre sou eu, né? Pode ser que ele sofra também, mas eu já comecei sofrendo. Por mim mesmo, por iniciativa minha, por não compreender e por não perdoar. Quando nós colocamos o título na live de hoje, nós dissemos perdoar liberta. Nós vamos contar um caso verídico e muito possivelmente vocês vão se lembrar, tá? Vão se lembrar. É o caso da família Ota. Família Ota. A família tinha um filho. Tinha apenas 8 aninhos de idade. O nome dele era Ives. Ele foi sequestrado e morto a tiros. E o seu corpo foi enterrado dentro da casa de um dos assassinos. Era um motoboy. Não sei se vocês estão se lembrando. Não faz tanto tempo assim. E aí, foi descoberto depois que esses assassinos frequentavam a casa da família, porque trabalhavam para a família. Uma situação dessa, uma criança de 8 anos, ser assassinada por pessoas que conviviam. É difícil aceitar, não é? É doloroso. Deve provocar um ódio nos pais, na família, de modo geral. Então, como perdoar bandidos que mataram friamente uma criança inocente e com uma vida toda pela frente? O grupo havia sequestrado o garotinho, 8 anos de idade, e pediu um resgate por ele, para devolver. Mas
matou a criança após ela ter identificado um dos sequestradores que trabalhava com segurança para a família. Então, mataram a criança. 2 dos criminosos eram policiais militares, né, que desviaram a sua função e que participaram, portanto, do crime. Mas aí eu queria que prestasse atenção, por favor, nos depoimentos dos pais da criança. É um caso verídico. O filho deles foi morto dessa forma bárbara, né? Então vamos ver o que esses pais falaram. E vamos pensar antes, o que a gente falaria, talvez? Mataram meu filho. Opa, eu quero matar. Pena de morte. Falamos, né, de pena de morte em algumas lives anteriores. Deus me livre. Jamais, jamais. Então, vamos ver o que essa família, o pai e a mãe, falaram? Vamos lá. Eles disseram assim: minha família sofreu um grande abalo em 1997, quando meu filho foi sequestrado e assassinado. Não existe uma dor maior para um pai, para uma família, perder um ente querido dessa forma. Nós fomos lá no fundo do poço, mas com uma intuição divina, conseguimos perdoar. Conseguiram perdoar. Mas vamos ver o depoimento dele com relação ao perdão. E eles dizem, quando conseguiram perdoar, foi o maior investimento que fizemos em nossa vida. O perdão. O maior investimento que fizeram foi o perdão. Até agora não falaram de religião, né? O perdão, eles disseram, trouxe a paz para dentro de mim, para dentro de minha família. O perdão. Fundamos o Instituto Ives Ota e começamos a atender familiares de vítimas de violência, que queriam justiça e queriam entender essa dor que é horrível. E eles continuaram falando dos pais do menininho, do Ives. Começamos a ver que o perdão era o único caminho para estabelecer a paz entre as pessoas. Perdão. Hoje, dizia ela, já faz algum tempinho, né? Como deputada federal, isso, a Keiko, que era mãe, né, do Ives, tive a felicidade, ela disse, de criar a lei que instituiu o Dia Nacional do Perdão. Olha a força dessa mulher. Olha o entendimento dessa mulher. Dia Nacional do Perdão, que é comemorado no dia 30 de agosto, dia em que meu filho foi morto. E eles disseram, olha, tudo isso, esse trabalho todo, em razão do perdão, do equilíbrio entre as pessoas, da paz, ela disse, isso não é mais da minha família. Isso pertence ao Brasil, porque eles fizeram um trabalho maravilhoso. Continuaram. Por várias décadas, a cultura da violência e da intolerância está sendo intensificada em nosso país. Precisamos colocar um freio nisso, e intensificar a cultura da paz. Mataram o filhinho deles, né? E aí fizeram uma pergunta para os pais. Para a mãe aqui, nesse caso. Como foi para a senhora, para a mãe do Ives, encontrar os assassinos do seu filho e perdoá-los? Como foi encontrar os assassinos e perdoá-los? Olha o que ela disse. Eu tenho um irmão religioso e ele me falou, olha, ninguém cai de paraquedas. O Ives está purificado. Perdoe os assassinos dele, que você vai ver o milagre que acontecerá em sua vida. Perdoa. E aí ela continuou a falar. Daí, ele me deu uma receitinha de uma oração do perdão. Então, eles eram da filosofia Seichonoye,
que é maravilhosa, maravilhosa. Então eu comecei a fazer o exercício da prática do perdão por meio da oração, para limpar o meu subconsciente, tirar o ressentimento de ódio e mágoa em relação aos assassinos. E ela continua. E eu estava atrás de um milagre. E olha que interessante. 4 meses após a partida de Ives, portanto, eu, que não engravidava, que os médicos diziam que eu não teria mais filhos, fiquei grávida. Foi uma festa. Foi a nossa redenção. O perdão despertou em nós a verdadeira felicidade. O perdão. Olha o valor que ela encontrou no perdão. O perdão que despertou neles, a verdadeira felicidade. O amor pelas pessoas elevou a nossa autoestima e nos libertou do sofrimento. Eles tinham tudo para continuar odiando aqueles 3 que mataram o filho. Tinham tudo para querer a morte. De alguma forma, ir lá, assassinar, sei lá, qualquer coisa. O perdão libertou a família. Maravilhoso isso. Maravilhoso. E aí é feita uma pergunta à senhora Keiko. A senhora defende que a superação da dor e do sofrimento só é alcançada por meio do perdão? O que devemos fazer para conseguir perdoar? Perguntaram para ela isso. E ela disse, para perdoar, em primeiro lugar é preciso querer perdoar. E depois, é preciso não gostar de sofrer. Porque se você mantém o ódio, é você que sofre. É você que se maltrata. Então, primeiro, é preciso querer perdoar. E segundo, é preciso ter vontade de não continuar sofrendo. Não está falando nada de religião, né? Por enquanto. Então, é uma decisão o perdão. É uma decisão em nós. Não adianta, Deus, me faça perdoar. Não, você se faz capaz de perdoar o outro. Aquele que agrediu, aquele que maltratou. Então, eu, por exemplo, diz a mulher, eu não gosto de sofrer. Então preferi aprender a perdoar. E saiu do sofrimento, pois era o único caminho. Esse único caminho se chamava perdão. Que coisa! Se a humanidade toda tivesse esse entendimento, esse equilíbrio, essa força espiritual, essa maneira de encarar a vida, o mundo seria tão diferente, tão diferente. E a gente não perdoa as mínimas coisas. A gente não perdoa aquele olhar que alguém me dirigiu, que eu acho que me dirigiu, e que muitas vezes não me dirigiu, e que eu coloquei na minha cabeça que ela dirigiu, e aí eu começo a trabalhar na minha mente, odiar aquela pessoa, vou devolver esse olhar feio, aquela coisa toda, e não aconteceu nada. E se tivesse acontecido? Perdoo. E eu não sei nem por que ela olhou feio para mim. Às vezes está com um problema no estômago. Às vezes teve uma notícia, recebeu uma notícia horrível. E está daquele jeito. E eu cobro dela um comportamento normal, equilibrado. Como a gente complica as coisas, né? Então, outra pergunta fizeram para a família, né? Todos os tipos de violência devem ser perdoados? Todos os tipos? E a resposta da família foi: sim, todos devem ser perdoados. Mas isso não quer dizer que os autores tenham de ficar impunes. Óbvio, né? Natural. Perdoo, mas a justiça tem que alcançar. E eles continuaram: eles têm que responder por aquilo que fizeram de mal. Natural. Mas a justiça é que pune. A justiça é que tem que ir atrás. Eu não sou a justiça. Aliás, nem sei fazer justiça. E quando estou envolvido num episódio,
movido pelo ódio, justiça aqui dentro não vai morar, não. Vou fazer tudo de forma injusta, né? É natural que aconteça isso. Então, eu não sou justiça. Eu tenho que ser perdão. E tenho que querer que a justiça tome as providências. E eles continuaram. O perdão e a justiça podem e devem andar juntos, desde que você não faça de uma forma transtornada e rancorosa, porque isto caracteriza vingança. Olha o equilíbrio. Eu não quero vingança com aquele que me agrediu. Eu não quero vingança com aquele que matou o meu filho. Não quero vingança. Quero justiça. E quero perdoar, porque não quero me maltratar. Então, justiça sempre tem que ter. E eles ainda falaram, o indivíduo tem que entender que para viver em sociedade, ele tem que cumprir leis. Caso contrário, não ficará em liberdade. Se não cumpre a lei, tem que ser privado de liberdade. Então, natural, né? Outra pergunta, feita à mãe de Ives. A senhora é uma das relatoras do Código Penal na Câmara e defende, porque ela é política, né? E defende penas mais duras para autores de crime contra a vida. E aí ela respondeu, tenho um projeto que já virou lei, que prioriza julgamentos em casos de crimes hediondos. Não é vingança, mas um julgamento. Matou, estuprou, tem que ser julgado, condenado, preso, e logo, né? Pois a família não consegue retornar ou retomar sua vida, enquanto o caso daquela pessoa que sofreu a agressão não for resolvido e os culpados devidamente condenados. Outra pergunta que fizeram. Nas suas palestras, a senhora, a mãe de Ives, sempre reforça a necessidade do perdão. Qual mensagem gostaria de deixar para as pessoas que estejam com raiva, ódio no coração ou brigadas com alguém? Viu que engloba tudo. Não é assassinato, é brigada com alguém, né? Com um vizinho, com um amigo, a pessoa que está de cara virada também. E olha a resposta dela. O perdão salvou minha vida e foi o melhor investimento que fiz. Sem dúvida alguma, é o melhor caminho, o perdão. Se você quer ser feliz, tem que perdoar. E ela ainda diz, para o que ficar carregando esse fardo pesado, né? Essa vida toda. Para que fica carregando esse fardo a vida toda? Nós contamos, não sei se foi na live anterior, o caso dos monges, dos dois monges, que um ajudou a moça a transpor o rio, fez um favor logo no começo de uma caminhada. E o outro monge ficou furioso, né? E caminharam lá seus 1.000, 2.000 quilômetros. Aquele que carregou a moça ia tranquilo. Fez um favor, colocou a moça do outro lado do rio, fez uma boa ação e seguia cantando, assoviando, olhando a natureza. E o outro amargo. Até que chega no mosteiro, quando chega lá ele diz, agora eu vou contar para o chefe, você vai ver. Acabou tua vida de monge. Mas o que foi que eu fiz? Aquela moça, lembra que no nosso estatuto nós não podemos tocar em mulher? E você carregou. E aí o outro diz, mas meu amigo, eu carreguei a moça 10 metros para colocar do outro lado do rio. Você carregou a moça 1.000 quilômetros. Fazemos assim, né? É um fardo pesado. Carregamos esse fardo e sofremos por conta disso, né? Então, continuou a mãe de Ives. Me lembro quando minha filha, que tinha, irmã de Ives, portanto, que tinha 13 anos quando meu filho morreu, essa minha filha deu uma entrevista e foi perguntada como estava, como ela estava. Menininha de 13 anos. Ela respondeu, se meus pais estão bem, entenderam o perdão, entenderam a partida do filho, eu vou estar bem, porque eles,
Meus pais são o meu porto seguro. Eles estão felizes. Descobriram a felicidade depois de tanta dor. Então, ela disse, a mãe, o perdão ajudou também a minha filha a caminhar. Que coisa. Então precisamos pensar nisso, né? E olha que não falamos de religião até agora, hein? Não falamos de religião. Portanto, o perdão tem um efeito prático aqui dentro. Então vamos trabalhar no sentido de não sofrermos, de minimizarmos a dor que nos foi dada por alguém que agrediu, que matou, que roubou, que fez isso, fez aquilo. É difícil? É. Se eu dissesse, não, é tão fácil, o mundo inteiro estaria fazendo. Ah, você vai conseguir? Não sei, mas vou fazer um bruto de um esforço. Então é a busca da paz dentro de nós através do perdão. Tenho que aprender, tenho que me esforçar. Vou tentar fazer o melhor, né? Então, na próxima live, nós vamos começar a falar um pouquinho do perdão, mas agora falando de Jesus, né? Não falamos de Jesus hoje. Na semana que vem, semana que vem não. A semana que vem vai ser a última, antes do Natal, que dia 24 é sexta-feira, e dia 31 é sexta-feira também. E na semana que vem, nós vamos falar sobre o verdadeiro Natal, tá? E depois retomamos, mais adiante, a questão do perdão. Tem muita coisa aí pela frente, né? Que nós temos que pensar, refletir a respeito. Então, enquanto não falamos de Jesus, vamos treinando o perdão do mesmo jeito? Vamos lá? Vamos fazer essa forcinha, vai dar certo sim, tá? Então, vamos... tanta gente aí... Maristela, beijo Maristela, Almir, um abraço Almir, todos vocês. Vamos fechar os nossos olhos e trazer à nossa frente a figura serena, bondosa e amiga de Jesus, o nosso Mestre. Agradecemos a Ele. Agradecemos porque Ele vem e nos deixa esses ensinamentos, essas orientações. E eu vou entendendo cada vez mais o que é o perdão. Eu preciso aprender a conceder o perdão. Seria tão mais benéfico para a minha caminhada. Caminhar de uma maneira menos sofrida, menos dolorosa. E a cada dia, a cada período que eu for assimilando esses ensinamentos preciosos de Jesus, eu aprenderei a perdoar cada vez mais e com maior intensidade, para que meu coração fique sempre mais leve e mais sereno. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, Francisca, Paulo Serrato, então na semana que vem vamos falar sobre o verdadeiro Natal. E antes de encerrarmos, eu queria pedir hoje uma coisa para vocês, tá? Nas preces de hoje à noite, se vocês lembrarem, puderem, incluir o nome da minha filha, a Vanessa, porque amanhã, por volta das 7 horas da manhã, estará nascendo o Arthur, o meu 7º netinho, tá? Se puderem incluir nas suas preces, eu agradeço e sei que vai ajudar demais, tanto a minha filha como o meu neto. Tá bom? Muito obrigado pela companhia, pela alegria de estarmos juntos. Gelsi também, Sandra, um abraço. Quem mais está aí? É Sandra. Então, um grande abraço a vocês. Muito obrigado pela companhia. E semana que vem, o verdadeiro Natal, tá? Jesus no coração, muito perdão e álcool gel na mão, tá bom? Tchau, pessoal, muito obrigado, viu? Tchau, fiquem com Deus, todos vocês. Tchau, tchau.